Quando Juliana adentrou o quarto do Sr. Antônio naquela manhã, um cheiro forte e fétido a invadiu, fazendo seu estômago se revirar. Para qualquer outra pessoa, o odor seria insuportável, um motivo para fugir dali para sempre. Mas após 4 anos cuidando do Sr. Antônio, Juliana estava acostumada. Ele era um homem de 70 anos, abatido pela vida, que havia sofrido um acidente anos atrás, deixando-o completamente paralisado e preso a uma cadeira de rodas. Juliana era a cuidadora do Sr. Antônio, e suas responsabilidades eram vastas e complexas. Ela o ajudava a se locomover, a se vestir, a ir ao banheiro, a se alimentar e, acima de tudo, lhe fazia companhia. "Bom dia, Sr. Antônio." Ela o saudava com um sorriso radiante, enquanto se aproximava da cama. O Sr. Antônio abria os olhos vagamente, sem dizer uma palavra. Ele não era uma pessoa matutina, e Juliana já conhecia essa rotina. Ela pegou sua cadeira de rodas e a levou até o lado da cama. Com cuidado, o ajudou a se levantar, deslizando-o para dentro da cadeira e ajustando as tiras. Depois, recolheu os lençóis sujos e colocou outros limpos na cama. Em seguida, levou-o para o banheiro. O ritual do banho era realizado com maestria. Juliana ligava a água, tirava o pijama do Sr. Antônio, trocava suas fraldas descartáveis. Com o tempo, a relação entre eles havia se tornado tão próxima que não havia mais constrangimento. Juliana erguia o Sr. Antônio para o elevador de banho e o baixava na banheira. Era uma coreografia que repetiam 2 vezes ao dia, há 4 anos. Em poucos minutos, o Sr. Antônio estava com fraldas novas, roupas limpas e o cabelo penteado. "Obrigado, Juliana", disse ele. "Posso tomar um café?" "Claro", respondeu Juliana enquanto o levava para a sala. "O café da manhã está pronto. Você quer comer agora?" "Não, primeiro o café", respondeu ele. Na cozinha, Juliana preparou o café, exatamente do jeito que ele gostava, e entregou a ele uma xícara fumegante. O Sr. Antônio deu um gole e fechou os olhos por um instante. "Você nunca erra no café, Juliana. Está delicioso." "Obrigado", disse ele. Juliana sorriu, se virando para preparar um café para si. Ela adicionou o leite e açúcar, ao contrário do Sr. Antônio, que preferia o café puro. Mas de repente, o Sr. Antônio a encarou com seus olhos velhos e turvos, cheios de confusão. "Juliana, você está bem?" perguntou ele. "Por que você fica aqui?" Juliana franziu a testa sem saber como responder. "Não entendo, Sr. Antônio", disse ela. Ele balançou a cabeça e suspirou, tomando outro gole de café. "Você cuida de mim", ele disse. "Troca minhas roupas e minhas fraldas todos os dias. Prepara as refeições 2 vezes ao dia. Me leva para passear. Se eu estivesse te pagando um bom salário, talvez eu entendesse, mas sou pobre demais para isso. Você tem um teto sobre a cabeça, um abrigo. Isso não é nada comparado ao peso do trabalho que você faz todos os dias. Depois do meu acidente, alguns membros da minha família vieram me ajudar, mas nenhum deles durou uma semana, mesmo com uma boa remuneração. Até hoje, ninguém da minha família veio me visitar, muito menos cuidar de mim." Ele balançou a cabeça, a tristeza gravando marcas profundas em seu rosto. "Quando você entrou nessa casa, 4 anos atrás, pensei que você não duraria uma semana, pois não podia pagar por seus serviços." Fiquei agradavelmente surpreso. Juliana riu. "Talvez sua família não saiba o quão engraçado e charmoso você é", disse ela, piscando um olho, o que o fez rir. Às vezes, o Sr. Antônio parecia um velho rabugento e mal-humorado, mas depois de tomar seu café preto, ele se transformava em um raio de sol. Em 4 anos, ele a ensinou mais do que qualquer outra pessoa em toda a sua vida. Na verdade, Juliana não achava cuidar de idosos desafiador. Pelo contrário, ela encontrava propósito e realização nesse trabalho. Ela começou a cuidar da própria avó ainda no ensino médio. Anos se passaram e ela conciliava os estudos com os cuidados da avó. Aos 12 anos, a vida de Juliana desmoronou. Seus pais morreram em um acidente de carro. E ela foi morar com sua avó materna, a dona Joana, que ela nunca tinha visto antes. A ironia era que, em vez de ser cuidada, Juliana se tornou a cuidadora da avó.
Dona Joana era muito velha e frágil para fazer qualquer coisa. Juliana amadureceu muito rápido. Dona Joana ficou cada vez mais doente, exigindo mais atenção da neta. Era compreensível. Dona Joana era a única família que ela tinha, e Juliana não queria perdê-la. Além disso, a escola não era tão interessante para Juliana. Ela ficava feliz em faltar alguns dias na semana para descansar do bullying que sofria. Era um alvo fácil. Todos na pequena cidade se conheciam, e seus colegas sabiam que ela vivia com a avó, que não podia defendê-la. As humilhações se multiplicavam. De todas as pessoas que a maltratavam, Juliana temia mais a Ana. Ela era a líder das valentonas e todos os outros eram seus capangas. Juliana era quieta e introvertida. Ana não tinha motivos para persegui-la, exceto talvez a inveja. Dona Joana era pobre, e Juliana nunca tinha roupas novas. Todas as suas roupas eram da sua mãe, remendadas e ajustadas ao seu corpo magro. As roupas de Ana, por outro lado, eram sempre as mais bonitas e modernas, e ela adorava esfregar isso na cara de Juliana. Ana costumava tirar fotos estranhas de Juliana e espalhá-las pela escola. Juliana se tornou motivo de chacota. A pior brincadeira de Ana foi quando ela roubou o relógio de pulso do professor e o colocou na mochila de Juliana. O professor ficou desesperado procurando seu relógio caro. Ele decidiu revistar a mochila de todos os alunos. Juliana não se preocupou, porque não tinha pegado o relógio. Mas, quando o relógio foi encontrado na sua mochila, foi um choque. Ela insistiu que não sabia como ele havia chegado lá, mas ninguém acreditou. Seus colegas a olhavam com desdém e alguns a chamavam de ladra. Foi horrível. Juliana passou semanas se sentindo isolada na escola, como uma alma perdida. Ninguém queria se aproximar dela, e sua vida social, que nunca existiu, morreu de forma brutal. Só um mês depois, Ana confessou em particular que havia feito aquilo e que não se arrependia. Terra, Juliana, o Sr. Antônio a chamou, dando um tapinha na mão dela. Ela voltou a si, abrindo um sorriso forçado. "Estou bem", disse ela, odiando pensar no passado, que a deixava melancólica e desesperada. "Vamos dar um passeio no jardim?" perguntou ele. "Claro", respondeu Juliana, pegando a cadeira de rodas e conduzindo-o para a saída dos fundos. O jardim era pequeno e aconchegante, um refúgio tranquilo para o Sr. Antônio e para ela. Ele costumava plantar flores e cuidar do jardim quando era jovem e saudável, e passear por ele sempre lhe trazia paz. Eles conversaram sobre assuntos diversos, até que de repente o Sr. Antônio fez uma pergunta que só havia feito uma vez. "O que você quer fazer da vida, Juliana?" Juliana respirou fundo. "Essa é uma pergunta difícil, Sr. Antônio", disse ela. "Não precisa se apressar", ele respondeu, voltando sua atenção para o canteiro de flores do outro lado do jardim. Juliana não achava que precisava de tempo para responder. A resposta estava na ponta da língua. Ela não sabia o que queria fazer da vida. Terminar o ensino médio já era um milagre. Ela não ousava sonhar em ir para a faculdade. Enquanto seus colegas falavam animados sobre o futuro e seus planos de carreira, Juliana se sentava na última fileira da sala de aula, ouvindo e desejando ter uma vida diferente. Ana e seus amigos a provocavam, perguntando para onde ela iria depois do ensino médio, lembrando-a de que sua vida acabaria naquele vilarejo. Ela não pôde nem ir à festa de formatura, pois Dona Joana havia ficado muito doente e precisou ser levada ao hospital. Enquanto seus colegas aproveitavam a festa, Dona Joana faleceu. A vida de Juliana piorou ainda mais. Um parente distante de Dona Joana, que ela nunca tinha visto, mas só tinha ouvido falar, apareceu na casa 2 dias depois da morte da avó e mandou Juliana embora. Ele alegava que precisava da casa. Juliana não podia questionar nada. Ela teve que ir embora imediatamente. Ela havia economizado um pouco de dinheiro fazendo pequenos serviços para os vizinhos, e com essa quantia se mudou para um hotel barato. Juliana começou a procurar trabalho para se sustentar, enquanto seus colegas, como Ana, estavam na faculdade. Ela trabalhou como garçonete, barista, caixa, empacotadora, ajudante de casa, entregadora. Fez trabalhos braçais até os 30 anos. Mas o custo de vida aumentou e esses empregos não eram mais suficientes para pagar o aluguel. Novamente, ela se viu sem teto.
Era difícil para alguém como ela conseguir trabalho. Ela só tinha o ensino médio completo e já não era mais uma adolescente. Quando se deparou com um anúncio para uma cuidadora de um homem velho e paralisado, ela ligou imediatamente para o número do cartaz. Juliana não conheceu o Sr. Antônio naquela ocasião. A entrevista foi com a irmã dele, a Kate, que era mais nova. Tudo correu muito bem até que Kate disse que não tinham dinheiro para pagar a cuidadora e que esperavam que quem assumisse o trabalho fizesse isso em troca de moradia. Juliana inicialmente quis recusar a proposta, mas pensando bem, precisava de dinheiro. Sim, mas, acima de tudo, precisava de um lugar para ficar. Estava cansada de vagar pelas ruas e a situação estava cada vez mais perigosa. Ela havia quase sido assediada alguns dias antes. Aceitou o trabalho, pensando que ficaria ali por alguns meses, enquanto procurava algo melhor. Mas então conheceu o Sr. Antônio. E tudo mudou. Ele lhe lembrava tanto a avó, que Juliana sentiu que não poderia deixar ele. A ligação entre eles foi instantânea, tanto que Kate ficou surpresa. O Sr. Antônio não se dava bem com as cuidadoras anteriores. Após 2 anos cuidando do Sr. Antônio, Juliana sabia que aquela era a melhor decisão que já havia tomado. Ela talvez não tivesse ido para a faculdade, mas duvidava que alguém que tivesse feito isso pudesse se comparar a ela em conhecimento. O Sr. Antônio, ao saber que Juliana havia terminado apenas o ensino médio, durante um de seus passeios no jardim, fez questão de ensiná-la tudo o que sabia. Juliana descobriu que ele era um homem culto, um intelectual. Ele falava sobre fatos históricos, científicos, de física, de negócios, sobre tudo. Ele lhe dava livros para ler e a interrogava sobre eles quando ela terminava. Juliana percebeu que aquela era uma oportunidade rara e a aproveitou ao máximo, devorando cada livro que encontrava na biblioteca do Sr. Antônio e fazendo inúmeras perguntas que ele respondia com paciência. Naquela manhã, o Sr. Antônio havia perguntado por que ela ficava ali, apesar de ele ser pobre demais para pagar. Ele não sabia que ajudara mais do que ela a ele. Juliana valorizava todo o conhecimento que ele lhe oferecia de forma gratuita e continuaria cuidando dele pelo tempo que pudesse. Ainda pensando sobre a pergunta do Sr. Antônio, um pensamento a interrompeu. "Não sei o que quero fazer da vida", ela disse, olhando para ele. "Só sei que me sinto inquieta." "O que você quer dizer com isso?" perguntou ele com genuína curiosidade. "Todos os meus antigos colegas estão atrás de boas carreiras", disse ela. "Acho que quero me sentir assim também, ocupada fazendo algo. Não sei se quero voltar para a faculdade, mas quero perseguir algo e ser boa nisso." O Sr. Antônio sorriu, mas não disse nada. Juliana odiava espiar seus antigos colegas nas redes sociais, mas na última vez que o fez, viu que Ana estava bem e trabalhava na mídia. Os outros também estavam em carreiras lucrativas. "Você ainda não tomou café", disse ela ao Sr. Antônio. "Vamos comer. Não quero que você fique com fome." "Não estou com vontade", disse ele, engasgando e tossindo, com dificuldade para respirar. Juliana sentiu um aperto no coração e o levou de volta para a sala. Ele voltou a respirar normalmente, mas a preocupação não a deixava. Isso já estava acontecendo há 2 meses. Ele tossia e faltava ar. Ela havia sugerido que ele fosse ao hospital várias vezes, mas ele sempre negava, balançando a cabeça e rindo da sua preocupação. "Senhor Antônio, acho que precisamos", começou ela. "Não", ele interrompeu, balançando a cabeça. "Não gosto de hospitais. Já passei tempo suficiente em hospitais para o resto da vida." Quando Juliana não sorriu, ele riu. "Tudo bem, vou comer o café da manhã. Isso te deixaria feliz?" "Só por um momento", disse ela, levando-o para a cozinha. "Mas, da próxima vez que isso acontecer, vou ligar para a Kate, ou levá-la ao hospital, mesmo contra a sua vontade." "Sim, senhora." No dia seguinte, depois do banho, café e café da manhã, o Sr. Antônio fez um pedido. "Há um lugar que quero que você me leve", disse ele. Juliana olhou para cima, curiosa. O Sr. Antônio nunca gostava de sair de casa e ficava irritado quando ela sugeria. Para ele, sair de casa era dar um passeio pelo jardim. "Tudo bem, aonde você quer ir?" perguntou Juliana. Ele sorriu. "Um café no centro da cidade. Um café."
Juliana engasgou. Você está com vontade de comer doces? Perguntou, rindo. Não, esse café é diferente. Você vai ver quando chegarmos lá. Agora estou animado, disse ele. Juliana empurrou a cadeira de rodas do Sr. Antônio para fora da casa, em direção ao carro. Eles usaram um elevador para que ele entrasse no veículo. Qual é o endereço? Perguntou ela. Preciso colocar no GPS. Não se preocupe. Só dirija. Vou te orientar, disse ele. Juliana olhou para ele. Você não sai de casa há anos, Sr. Antônio. Não quero me perder, disse ela brincando. Ele riu. Posso esquecer meu nome, disse ele, mas nunca vou esquecer o caminho para o café. A voz dele tremia de emoção, e Juliana não fez mais perguntas. Ela saiu de casa em silêncio, seguindo as instruções do Sr. Antônio, até que eles pararam em frente a um prédio antigo e deteriorado. É aqui? Perguntou Juliana, confusa. Sim, me ajude a sair, respondeu ele, sua voz tremendo de excitação. Juliana nunca o tinha visto tão animado. Qual é o nome do café? Perguntou ela, enquanto eles estavam em frente ao prédio. Duvido que eles vendam algo por aqui agora. Está vazio. O nome era Café Baby, disse ele. Mas é um lugar antigo. O nome provavelmente desbotou. Me leve para dentro, pediu ele. A pintura do prédio estava rachada e descascada, com manchas de descoloração que indicavam tempos melhores. As janelas grandes à frente eram projetadas para atrair a atenção dos transeuntes, mas estavam sujas e embaçadas. Ao entrar, a porta rangeu levemente e uma campainha tocou no alto. O Sr. Antônio riu alto. Ah, como eu sentia falta desse lugar. O interior parecia melhor. Juliana olhou ao redor, tentando imaginar o que o Sr. Antônio via. Ela só conseguia ver mesas e cadeiras dispostas em um canto, um pequeno palco do outro lado da sala e um balcão cheio de equipamentos em desuso. O expositor de vidro estava vazio. Atrás dele havia uma máquina de café expresso que, Juliana tinha certeza, não funcionava. O que é esse lugar? Perguntou ela. Meu lugar favorito no mundo, disse ele. Eu costumava vir aqui o tempo todo. Tenho tantas lembranças ligadas a esse lugar. Ele parecia tão eufórico que Juliana se encostou em um canto, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Às vezes, ela desejava poder entender o que se passava na cabeça dele. Mas em momentos como esse, quando olhava nos olhos dele, via melancolia pela vida que ele levava. Ela só podia esperar que quando chegasse a idade dele, não tivesse a mesma expressão nos olhos. O Sr. Antônio começou a tossir novamente. Juliana se preparou para ir até ele, mas ele ergueu a mão pedindo que ela esperasse. Estou bem, disse ele, respirando com dificuldade. Juliana o observou com dor no coração, enquanto ele lutava para respirar por alguns minutos, até que sua respiração voltou ao normal. Está um pouco frio aqui, disse ela. Deveríamos voltar para casa. Depois de um longo momento, fitando o espaço, ele finalmente assentiu, com um sorriso tranquilo no rosto. Sim, sim. Vamos embora. No dia seguinte, Juliana sabia que tinha que ligar para Kate. Dessa vez, não perguntou ao Sr. Antônio, porque ele simplesmente diria não. Quando foi até o quarto para dar banho nele, ele já estava acordado e com falta de ar severa. Seus lábios e unhas estavam levemente azulados, o que a assustou ainda mais do que as suas engasgadas. Sr. Antônio, disse ela, tocando-o gentilmente. Seus olhos se abriram vagamente e ele piscou, confuso. Hannah, o quê? Murmurou ele. Juliana franziu a testa. Sou eu, Juliana, Sr. Antônio, respondeu ela. Seus olhos se arregalaram. Olá, Juliana. Bom dia, disse ele. Ela não disse mais nada e começou a trocar suas fraldas e limpá-lo o melhor que pôde, enquanto ele estava deitado na cama. Por um momento, ele não a reconheceu. E isso nunca era um bom sinal. Juntando isso à coloração azulada dos lábios e unhas, Juliana sabia que ele precisava de cuidados médicos imediatamente. Depois de vesti-lo, correu para fora do quarto e ligou para Kate. A mulher morava na vizinhança, mas raramente visitava o Sr. Antônio. Ele também nunca a chamava para nada, mas hoje era diferente.
Juliana não podia tomar nenhuma decisão sobre o Sr. Antônio sem consultar a família dele. Kate atendeu o telefone imediatamente. Juliana, está tudo bem? Perguntou ela. Juliana abriu a boca para falar, mas as lágrimas ardiam em seus olhos. Ela respirou fundo antes de continuar. Não sei. É o Sr. Antônio, disse ela. Ele não está respirando bem, e seus lábios estão ficando azuis. Meu Deus! Gritou Kate. Chame a ambulância. Vou estar aí em breve. Kate chegou ao mesmo tempo que a ambulância. Como era necessário que um familiar estivesse com ele no veículo, apenas Kate podia ir. Enquanto levavam o Sr. Antônio para a ambulância, ele chamou por Juliana. Juliana? Sua voz era fraca e trêmula. Ela correu até ele lutando para não chorar. Estou aqui, disse ela. Ele fez um gesto para que ela se aproximasse, e ela obedeceu. Obrigado, disse ele, segurando o braço dela. As lágrimas desceram pelo rosto de Juliana. Volte para casa e agradeça a mim, disse ela. Por favor, pediu ele. Seus lábios azuis se curvaram em um sorriso. Você tem um coração bondoso. Por favor, nunca perca isso. O mundo está cheio de maldade, mas pessoas como você mantêm o mundo girando. Ele apertou a mão dela mais uma vez antes de soltá-la. Juliana deu um passo para trás enquanto levavam o Sr. Antônio para a ambulância, que partiu. Juliana não conseguiu dormir durante a noite. Ficou pensando no que o Sr. Antônio havia lhe dito, como se suas palavras tivessem um significado final. Ela queria ir ao hospital, mas Kate lhe disse para esperar instruções. Ela esperou pacientemente, embora tudo o que quisesse era estar ao lado do Sr. Antônio. Juliana não piscou um olho durante aquela noite. Na manhã seguinte, tomou banho e se vestiu para ir ao hospital. Não importava o que Kate dissesse. Ela também tinha o direito de estar ao lado do Sr. Antônio, já que cuidou dele sozinha por 4 anos. Ela já estava pronta para sair de casa quando a campainha tocou. Juliana se confundiu. Ninguém a visitava. Quem poderia ser? Olhou pelo olho mágico e viu Kate. Abriu a porta de repente e bombardeou a mulher com perguntas. Como ele está? Eu estava indo para o hospital. Ele está bem? A coloração azulada sumiu? Juliana, calma, disse Kate, gentilmente. Sinto muito, mas o Antônio faleceu enquanto dormia. Juliana ficou paralisada. Seu corpo se esvaziou em reação às palavras de Kate. Kate entrou na casa e se sentou no sofá. Ele foi diagnosticado com insuficiência respiratória aguda. Aparentemente ele sabia disso há muito tempo e escondeu de todos, disse ela. A culpa e o desespero corroeram Juliana, mas ela conseguiu se manter forte na frente de Kate. Sinto muito pela sua perda, Kate, disse ela. Kate sorriu. Eu também sinto muito, Juliana. Sei o quanto você o amava, e ele amava você. Ele só tinha coisas boas para dizer sobre você. Quando Kate saiu alguns minutos depois, Juliana desabou em lágrimas. Ela não chorava tanto desde Dona Joana. A realidade de que amava o Sr. Antônio tanto quanto a avó a atingiu com força. Ela caminhou pela casa vazia, revivendo todas as lembranças que compartilhou com ele ali. Quanto mais pensava, mais se convencia de que o Sr. Antônio sabia que estava morrendo. Havia algo sinistro em sua viagem ao café no centro da cidade. Em todos os 4 anos em que o conheceu, ele nunca havia saído de casa. Não importava o quanto ela tentasse convencê-lo. Quais eram as chances de ele morrer um dia, depois de visitar seu lugar favorito no mundo? 5 dias depois, Juliana recebeu R$ 5.000 em sua conta bancária de Kate. E uma mensagem dizendo que a família solicitava que deixasse a casa em 1 semana, porque parentes deles estavam se mudando para lá. Juliana se sentiu abatida. Ela estava de volta à situação de 4 anos atrás, sem casa, com R$ 5.000 para viver. Ela arrumou suas coisas e se mudou para um motel, deixando a casa e todas as lembranças do Sr. Antônio para trás. Começou a procurar trabalho, porque os $1.000 não durariam mais do que alguns dias. Ela precisava de segurança. Ela ansiava por isso. Nos últimos 4 anos, ela não ganhava dinheiro, mas tinha um teto sobre a cabeça, comida constante e um companheiro inteligente. Agora, tudo tinha ido embora. Encontrar um emprego era tão difícil quanto antes.
Juliana pensou, ao voltar para o hotel naquela noite. A cama rangeu quando ela deitou, e ela percebeu que estava ficando sem dinheiro. Em poucos dias, não conseguiria pagar o quarto e voltaria a dormir nas ruas. Seu telefone tocou. Ela não atendeu no início. Estava abatida demais para conversar. Mas a curiosidade venceu. Ela se perguntou a quem pertencia o número desconhecido. Alô? Disse ela ao telefone. Olá. Uma voz masculina respondeu. Estou falando com Juliana Wright? Juliana hesitou por alguns segundos antes de responder. Sim. Maravilhoso, disse o homem. Meu nome é Bruno Oliveira. Sou advogado do Sr. Antônio. Você o conhecia. Ele acabou de falecer. Eu o conhecia. Juliana o interrompeu. Há algum problema? Ele deixou algo para você, disse ele. Juliana encarou o telefone muito tempo depois que a chamada terminou, confusa e curiosa. O que o Sr. Antônio poderia ter deixado para ela? Ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha de valor era a casa, e seus parentes se mudaram para lá. O que ele poderia ter para ela? Juliana encontrou Bruno no dia seguinte em um café. Ele era alto e tinha um rosto amigável. Você é a Juliana? Perguntou ele. Sim, respondeu ela. Eles apertaram as mãos. É um prazer conhecê-la, disse ele. O prazer é meu, respondeu Juliana. Tenho a sensação de que já a conheço, de tanto que o Antônio falava de você. Juliana riu. Obrigado por sua gentileza com ele, disse Bruno. De nada. Eu faria de novo, respondeu Juliana. Ele queria que você tivesse isso, disse Bruno, produzindo um livro e deslizando para Juliana. Juliana pegou o livro e riu ao ler o título. Como gerenciar um café? O Antônio sempre teve o melhor senso de humor, disse ela, passando a mão pela capa macia do livro. Ela se sentiu feliz por o Sr. Antônio ter a apreciado o suficiente para deixá-la um presente. Fiquei surpreso ao ver que ele deixou um livro para você, disse Bruno. Não é novidade, Juliana riu. Ele sempre gostava de me dar livros para ler. A única diferença agora é que ele não vai estar aqui para me interrogar sobre o conteúdo. Um nó se formou em sua garganta, e ela lutou para reprimir as lágrimas. Não queria chorar mais por causa do Sr. Antônio. Ela tinha certeza de que ele finalmente estava em paz. Mais tarde, naquela noite, Juliana se aconchegou em sua cama de hotel para ler o livro. Mas ao abrir, uma carta caiu das páginas. Juliana se sentou, confusa, e começou a ler. Minha querida Juliana, se você está lendo esta carta, significa que eu não estou mais com você. Estou escrevendo esta carta para agradecer por ter cuidado de mim. Quando você entrou na minha vida, pensei que seria temporário, como tantos outros antes de você. Mas você provou seu amor e bondade todos os dias quando entrava no meu quarto pela manhã. Você me mostrou o que era o altruísmo. Eu esperava que um dia você dissesse que estava cansada, mas esse dia nunca chegou. E agora você está lendo esta carta. De certa forma, você foi como uma filha para mim, e eu queria que você tivesse entrado na minha vida mais cedo do que o fez. Eu te disse que gastei toda a minha fortuna em mim mesmo, mas a verdade é que, anos depois do meu acidente, fiquei muito doente e pensei que ia morrer. Então, doei toda a minha fortuna para várias instituições de caridade. Para minha surpresa, eu não morri e não tinha mais dinheiro para pagar pelos meus cuidados. Quando você chegou, eu sabia que tinha que fazer algo. Você se mostrou mais altruísta do que qualquer membro da minha família. Lembra-se do meu lugar favorito no mundo? Tenho certeza que você ficou confusa e se perguntou, por que eu te levei lá? Foi porque eu queria que você o visse. Afinal, ele é seu. O café estava falindo há muitos anos, e 4 anos atrás, o dono queria vendê-lo para uma construtora. Não podia suportar a ideia de perdê-lo, então o comprei. Mas, como não havia ninguém para gerenciá-lo, o café acabou morrendo. Mas tenho esperança de que, com você, ele volte a ser o que era. Você é uma mulher trabalhadora, e se há alguém que pode fazer isso, é você. Não deixe ninguém apagar sua luz, Juliana. Prometo que você chegará ao topo. Vou sentir muita falta de você. Espero que você continue lendo. PS. Termine este livro antes de começar a gerenciar o café. Você vai precisar dele. Juliana riu e chorou ao mesmo tempo.
Lágrimas pesadas escorriam pelo seu rosto. Ela não podia acreditar que era dona de um café. Ainda estava chorando quando Bruno ligou. "Você leu o livro?" perguntou ele. "Sim", respondeu ela, insegura se deveria contar a ele o que estava escrito na carta. "Vou enviar os documentos legais do café para você mais tarde esta semana", disse Bruno. "O Antônio também deixou um pouco de dinheiro para você começar. Não é muito, mas pode ajudar." "Obrigada, Bruno. Não consigo acreditar nisso. É incrível. Você é tão doce quanto ele dizia", disse Bruno. "Você não sabia que ele estava te dando um café, e ainda assim estava tão grata pelo livro. Desejo a você muita sorte na sua vida, Juliana. Pessoas como você são o que precisamos no mundo." A euforia de ter um café logo se dissipou nos meses seguintes. Quando voltou ao café pela primeira vez depois de descobrir que era dela, Juliana ainda estava muito animada. Ela fez um inventário, elaborou um estudo de viabilidade, avaliou os equipamentos que ainda estavam funcionando e anotou os que precisava substituir. Depois de ler o livro que o Sr. Antônio havia deixado, ela pensou que sabia tudo. Mas, 3 meses depois de assumir a propriedade, ela ainda estava lutando. Ela usou a maior parte do dinheiro que o Sr. Antônio havia deixado para reformar o exterior, pintá-lo e dar-lhe um novo nome: Memórias. O restante do dinheiro foi usado para comprar alguns equipamentos de cozinha e pagar 4 meses de aluguel adiantado. Ela sabia que precisava de funcionários, pois o trabalho era muito para ela sozinha. Mas estava quebrada e mal conseguia comprar o básico. Ela imprimiu panfletos, fez anúncios online, mas as pessoas mal apareciam. Em alguns dias ela assava doces, e apenas 5 peças de um bolo inteiro eram vendidas. O resto estragava. Era frustrante, e Juliana acabava chorando todas as noites, porque estava perdendo mais dinheiro com o café do que ganhando. Às vezes, ela se perguntava por que o Sr. Antônio achava que aquele era o melhor presente para ela, mas logo se sentia culpada, porque ele não precisava dar nada a ela. Bruno também havia dito que ela poderia vender o café, já que agora era dela, mas Juliana jamais faria isso com o Sr. Antônio. Ele deixou o café para ela porque queria que ela aprendesse muito sobre negócios e sobre a vida. Ela estava aprendendo, mas precisava ser tão difícil? Naquele dia, Juliana foi ao café, como sempre. Ela assou alguns doces e os exibiu na vitrine, esperando que hoje fosse diferente. Mas foi pior. No final da tarde, quando fechou o café, ela não tinha vendido nada. Ela se deixou cair no chão, com a cabeça latejando e o coração partido. Ela sentia que estava muito perto de desistir. Nesse momento, começou a se lembrar de que o Sr. Antônio amava aquele lugar e que não podia vendê-lo e desaparecer. Enquanto pensava nisso, alguém bateu no vidro. Ela se levantou às pressas esperando que fosse um cliente, mesmo com a placa de fechado bem visível. Estava disposta a vender, porque não tinha vendido nada o dia inteiro. Mas, quando abriu a porta, um homem jovem estava do lado de fora, vestindo roupas casuais e com um rosto gentil. O vento uivava atrás dele, mandando rajadas de frio para dentro do café, lembrando a Juliana que era inverno. "Você quer comprar alguma coisa?" perguntou ela, tremendo de frio. O dia começou frio, mas ela não percebeu que havia piorado tanto. Ela precisava sair rápido, senão iria ser pega em uma tempestade. "Não." O homem balançou a cabeça. "Estava esperando poder me esconder aqui por alguns minutos. O frio está mordendo, e tenho medo de que meu rosto caia." Ele riu. Juliana não riu. Estava ficando escuro, e o bom senso lhe dizia que era perigoso deixar o homem entrar em sua loja, sozinha. Mas estava muito frio, e não havia motivo para desconfiar. "Você não tem casa?" "Não." Ele franziu os lábios. "Estou sem casa por enquanto." Juliana pensou por alguns segundos. "Pode entrar", disse ela. "Obrigado", respondeu o homem, respirando aliviado e entrando depressa, indo direto para uma das cadeiras. Juliana deu um passo para trás, preferindo ficar atrás do balcão, onde teria acesso às facas de cozinha, caso ele fizesse algo suspeito. Mas o homem não falou com ela. Ele ficou sentado na cadeira, olhando para fora pelas janelas grandes. O interior do café era tão tranquilo que Juliana se esqueceu do estranho
e voltou a pensar em seus problemas. Ainda estava pensando no que fazer com o café quando ouviu a voz do homem. Obrigado por me deixar ficar aqui, disse ele, se levantando e indo em direção à porta. Ei, Juliana se levantou. Para onde você vai com esse tempo? Você está sem casa, disse ela. Ele sorriu. O vento não está tão forte quanto antes. Vou conseguir. Juliana sabia como era ser sem casa. Sabia como era estar à mercê das pessoas e ser tratado como lixo. Ela olhou ao redor do café e pensou em pedir ao homem para dormir lá. Poderia ser perigoso, pois ele poderia roubar seus equipamentos novos e desaparecer antes de ela chegar no dia seguinte. Mas Juliana estava disposta a correr o risco, em vez de deixá-lo enfrentar o frio. Tantas vezes, quando estava sem casa, ela havia rezado por compaixão de estranhos e nunca havia recebido nada. Ela seria a mudança que o mundo precisava. Pode ficar aqui esta noite, disse ela. De manhã, o frio terá diminuído. Daí você pode ir. Ele brilhou de alegria. Obrigado. Você é um anjo. De nada, respondeu Juliana, pegando sua bolsa e o deixando no café. Na manhã seguinte, Juliana chegou ao café pronta para encarar o prejuízo caso o estranho que havia deixado lá tivesse roubado tudo e fugido. No entanto, quando abriu a porta, viu o homem estranho limpando o chão. Todas as cadeiras estavam sobre as mesas e pareciam limpas. As janelas brilhavam, assim como o balcão e a vitrine. Ela o encarou, boquiaberta. Ele olhou para cima com um sorriso. Olá, disse ele. Olá, ela sorriu. Ontem, ela não tinha prestado atenção na aparência dele, porque estava muito triste. Mas hoje pela manhã, percebeu que ele era mais bonito do que pensava. Ele devia ter uns 40 anos e parecia muito limpo para ser um sem-teto. Mas Juliana não queria perpetuar um estereótipo, porque algumas pessoas sem casa priorizam a aparência. Você limpou tudo? Perguntou ela sem palavras, colocando sua bolsa no balcão e cruzando os braços. Sim, limpei, respondeu ele. Você sabe que não precisava, disse ela. Sei. Ele assentiu, apoiando-se no rodo, mas queria retribuir a gentileza. Obrigado por ontem. De nada, respondeu Juliana. Não posso apertar sua mão, porque minhas mãos estão sujas. Ele riu. Meu nome é Henrique. Sou a Juliana. Ok, me dê alguns minutos para lavar as mãos. Já volto, disse ele. Ele desapareceu na cozinha, deixando Juliana surpresa com a quantidade de trabalho que ele já havia feito. Quando ele reapareceu, ela havia arrumado as cadeiras. Sabia que talvez não tivesse clientes, mas valia a pena tentar. Henrique, disse Juliana, não quero pedir muito, mas se você permitir, posso ajudar. O que você quer dizer? Perguntou ela. Vejo tantas coisas aqui que precisam ser feitas e você não consegue fazer tudo sozinha, disse a Juliana. Henrique, agradeço a sua oferta, mas não posso pagar por funcionários. Não preciso de dinheiro, só preciso de um lugar para ficar. Se você me deixar ficar, fico feliz em ajudar. Juliana lembrou-se do acordo que havia feito com o Sr. Antônio e de como tinha acabado. Se o Sr. Antônio não tivesse deixado o café para ela, teria saído de lá sem nada. Henrique, isso é uma boa ideia? Perguntou ela. Acho que você vai precisar de dinheiro para muitas coisas. Sou um homem adulto, Juliana, disse ele. Sei o que quero. Juliana riu. Tudo bem, pode ficar aqui. Obrigado. Prometo que não vai se arrepender. Um mês depois, ela não havia se arrependido. Henrique era uma bênção para ela. Mesmo que o café ainda estivesse lutando para sobreviver e eles nunca tivessem clientes, Juliana sentia que agora tinha um companheiro. Ela nunca mais estava sozinha enquanto trabalhava. Henrique estava lá com ela, conversando e fazendo companhia. Nos dias em que ela se sentia abatida pelo peso do café em dificuldades, ele estava lá para animá-la e fazê-la rir. Ele entendia todas as suas dificuldades, e ela sentia que não teria conseguido chegar tão longe sem ele. Juliana sabia que não era só gratidão o que sentia por Henrique. Ela gostava dele. Ele era bonito e carismático, mas eles nunca iriam dar certo. Ela mal o conhecia, e ele sempre se esquivava de falar sobre si mesmo.
Era questão de tempo para ele desaparecer do mesmo jeito que chegou, pensou ela. Ela estava tentando se controlar para não se afeiçoar, porque a partida dele a machucaria. Juliana olhou para cima, tirando os olhos do livro, e viu Henrique parado do outro lado do balcão, com uma expressão preocupada. O que foi? Perguntou ela. Você tem olheiras? Você tem dormido? Perguntou ele. Juliana suspirou. Não. Realmente não. Fico pensando neste café todas as noites e não consigo dormir, confessou ela. É muito difícil. Você deveria descansar, disse ele. Sim, claro. Ela assentiu. Quando chegar em casa hoje, vou tomar alguns calmantes. Não é esse tipo de descanso que eu quero dizer. Ele riu. Estou falando de um descanso longo. Talvez uma semana para começar. Uma semana? Juliana perguntou, rindo. Você sabe que não posso deixar o café. Por quê? Perguntou ele. Ainda não estamos recebendo clientes. E você já está esgotada. Para dar certo, você precisa estar saudável. Cuidar de si mesma é importante. Faça uma pausa de uma semana. Vou cuidar de tudo enquanto você estiver fora, disse Henrique. Juliana suspirou, tentando não pensar em como precisava descansar. Henrique estava certo. Ela estava exausta. Não quero que você venha amanhã. Fique longe por uma semana. Você precisa descansar. Juliana ficou longe por uma semana. Tudo o que ela fez foi dormir, ler, assistir televisão e comer muito. E também conversou com Henrique algumas vezes durante o dia. E todas as noites. Ele lhe contou que o café estava indo bem, mas Juliana sabia que ele estava tentando fazê-la se sentir melhor. No entanto, ela aguardava ansiosamente a ligação dele todas as noites. Eles conversavam sobre o café nos primeiros minutos, e sobre tudo mais por quase uma hora, até que ambos precisavam dormir. Uma semana depois, Juliana acordou cedo, tomou banho, vestiu um vestido bonito e foi ao café. Fazia uma semana que não via Henrique, e sim, ela sentia falta dele. De alguma forma também sentia falta do café. Ele talvez estivesse falindo, mas era dela, e ela o amava. A primeira coisa que ela percebeu quando chegou lá foi que a porta estava sempre aberta, e isso porque as pessoas estavam entrando e saindo. Ela ficou boquiaberta ao se aproximar do café, pensando se estava sonhando ou não. Mas, quando entrou e viu Henrique correndo por todos os lados, atendendo os clientes, ela engasgou. O café estava lotado, cheio de gente e de atividades. Quando Henrique a viu, brilhou de alegria e jogou um avental para ela. Comece a trabalhar, Juliana. É um dia agitado, disse ele, indo até a melhor mesa para atender os pedidos. Realmente, era um dia agitado. Durante horas, até o meio-dia, Henrique e Juliana não pararam um minuto. Pouco depois do meio-dia, a multidão diminuiu, e eles finalmente puderam fazer uma pausa. Juliana não havia conseguido conversar com Henrique durante a manhã, então, assim que puderam descansar, ela agarrou o braço dele e o arrastou para o escritório nos fundos. Henrique, o que aconteceu? Gritou ela, com o coração cheio de alegria. É só de manhã. E eles já fizeram o total do dinheiro que o Antônio deixou como capital. Se as coisas continuarem assim, estaremos a caminho da liberdade financeira, disse ela. Bem, não só você, nós dois, porque você claramente fez algo. Juliana bufou. Por favor. Já fiz anúncios antes, de diferentes tipos, físicos e online. Nada funcionou. Você não fez como eu, disse ele enigmaticamente. Não, Juliana balançou a cabeça. Há algo que você não está me contando, disse ela. Você está me enganando, não é? Tudo bem, vou te contar. Mas, com uma condição. Qual? Perguntou ela. Você vai sair comigo. Juliana engasgou. Ela sairia com ele, mesmo sem a condição. Mas não queria ser muito óbvia, então estreitou os olhos. Se eu sair, você me conta. Prometo, disse ele. Vou sair com você. Na noite seguinte, Henrique a levou a um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Juliana se perguntou como ele conseguiu dinheiro para pagar aquele lugar, mas se recusou a perguntar, porque seria rude.
Quando pediram a comida, ele também pediu um vinho tinto caro, e ela começou a se preocupar novamente. Não queria que ele quebrasse tentando impressioná-la. Juliana decidiu parar de se preocupar e concentrar sua atenção no homem bonito que estava à sua frente. Quando terminaram de comer, Henrique encheu suas taças com vinho. Não aguento mais, disse ela, com urgência. Me conte o que você fez para mudar o Café Memórias. Estou curiosa. Tudo bem, disse ele se inclinando para a frente. Tenho décadas de experiência em transformar empresas incipientes em empresas prósperas. Sou um homem de negócios. Juliana franziu a testa. Não entendo. Eu não sou uma pessoa sem casa. Eu só fingi que era para poder te ajudar, disse Henrique suavemente. Como você sabia que eu precisava de ajuda? Perguntou Juliana. Porque o velho Antônio me disse que ia te dar o café e me fez prometer que ficaria de olho em você e que daria uma mãozinha se você estivesse com dificuldades, respondeu Henrique. O Antônio? Juliana engasgou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Você o conhecia? Ele era um velho amigo e mentor. Fiquei com ele por anos, até que sua família decidiu que eu estava muito próximo e me mandou embora, disse Henrique com tristeza. Mas nos mantivemos em contato. Ele me contou coisas incríveis sobre você e me fez prometer que te ajudaria. Você é tudo o que ele disse. E muito mais. Nunca conheci uma alma mais bondosa do que a sua. Lágrimas escorriam pelo rosto de Juliana, enquanto ela pensava em como o Sr. Antônio era um presente que continuava a dar. Ele lhe deu o café para ensiná-la, e depois providenciou um plano de backup, caso ela precisasse de ajuda. Era surreal. Ela desejava poder abraçá-lo novamente. O que teria acontecido se eu não tivesse te deixado ficar naquela noite fria? Perguntou Juliana. Henrique deu de ombros. Eu ainda teria te ajudado. Prometi ao meu amigo que te ajudaria. E isso não dependia de você. Mas só cheguei até aqui porque gosto de você, Juliana. Você é uma mulher especial. E eu nunca quero parar de te ajudar. Juntos, podemos levar o Café Memórias a um nível inacreditável. Quando Henrique disse que ajudaria Juliana a levar o café a um nível inacreditável, ele não estava brincando. Em um ano, o Café Memórias era o local mais frequentado da cidade. Mesmo estando no centro da cidade, a demanda era tão grande que eles construíram outra filial no bairro Nobre. Um dia antes da inauguração oficial, Juliana estava correndo pelo café, organizando os funcionários e ajudando-os a atender os pedidos. Seu telefone tocou. Era Henrique. Está pronta? Perguntou ele. Estou do lado de fora. Vamos? Ok, já estou indo, disse ela. Ela tirou o avental e o deixou no balcão. Vou sair, disse ela para Daniela, a chefe da equipe. Agora ela tinha 20 funcionários nessa filial e precisava de alguém para gerenciá-los. Daniela governava com mão de ferro e Juliana adorava isso. Mantenha tudo em ordem. Não quero ter que reclamar quando chegar amanhã, disse ela. Sim, senhora. Obrigada, respondeu Daniela. Juliana correu para fora e entrou no carro de Henrique. Assim que entrou, ele a envolveu em seus braços e beijou sua bochecha. Eles começaram a namorar há 5 meses, e era a melhor coisa que já havia acontecido a Juliana. Ele era muito habilidoso em negócios, o que o tornava um homem de negócios rico. Ele também havia transferido esse conhecimento para ela, e por isso ela também era uma dona de café rica. Já faz quase 2 anos que estou administrando esse café. Senti sua falta hoje, disse ele. Te amo. Eu também te amo, respondeu ela, beijando sua bochecha e prendendo o cinto de segurança, enquanto ele dava partida no carro. Eles estavam indo para uma reunião em uma sala de reuniões para discutir a agenda da cerimônia de inauguração da 2ª filial do café no dia seguinte. Vários dignitários estariam presentes. Nada podia dar errado. Deveríamos tirar férias depois da cerimônia de amanhã, disse Henrique para ela. Trabalhamos muito. Merecemos descansar. Dessa vez, Juliana não discutiu. Eles estavam ganhando muito dinheiro e tinham funcionários suficientes para dar conta da operação enquanto eles não estivessem por perto. Eles podiam se dar ao luxo de tirar férias. Onde você quer ir? Perguntou ela. Você deveria responder isso, disse ele. Contanto que você esteja comigo, qualquer lugar pode ser uma férias. A cerimônia de inauguração estava correndo maravilhosamente bem.
E Juliana não poderia estar mais orgulhosa. Ainda assim, ela não conseguia ficar parada. Andava pelo local, dando instruções para os funcionários e outros contratados sobre o que fazer. Os paparazzi também estavam lá. Embora eles fossem bons para divulgar o evento e dar cobertura, ela não queria que se aproximassem muito, para que não deixassem seus convidados desconfortáveis. Enquanto o evento estava a todo vapor, ela ficou ao lado do chefe de segurança, explicando como queria que sua equipe trabalhasse. Havia algumas celebridades populares. Os paparazzi iriam ter um dia de campo. Embora ela não se importasse, ela precisava que eles ficassem longe, para que seus convidados não se sentissem invadidos. Entendo suas preocupações, senhora, disse João, o chefe de segurança. Vou garantir que seus convidados estejam protegidos das câmeras o máximo que pudermos. Sim, deveríamos... Mônica. Juliana se virou, e seu estômago gelou quando viu a pessoa que estava falando, mesmo que fizesse quase 2 décadas. Ela reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era o rosto que assombrava seus pesadelos. Ana. Ana havia engordado um pouco, e seu rosto ainda estava coberto de maquiagem. Ela tinha uma câmera enorme na mão. Ana? Juliana tremeu ao reconhecer a figura familiar diante dela. Claro que... Você se lembra de mim? Ana riu. Sua voz tingida de arrogância. Ela jogou seu cabelo comprido e brilhante para trás, com um gesto calculado. O que você está fazendo em um evento como este? Perguntou ela, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e desdém. Juliana, de surpresa, conseguiu esboçar um sorriso sem graça. Procurou em sua mente as palavras certas, sentindo a pressão do olhar intenso de Ana. Bem, eu trabalho aqui, disse ela finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Ana revirou os olhos, desdenhosa, observando Juliana de cima a baixo, como se a visse pela primeira vez. Estou surpresa que eles te contrataram, disse ela zombando. O sorriso de Juliana se dissolveu em uma expressão triste. Algumas pessoas nunca mudavam. Ela costumava se perguntar o que faria se encontrasse Ana novamente. Ela havia se dito que estaria disposta a perdoar, se Ana mostrasse algum sinal de mudança. Claramente, ela não havia mudado. E você, Ana? Perguntou Juliana, mudando de assunto. O que te traz aqui? Ah, nós somos convidados muito importantes. Trabalho para uma empresa de mídia de prestígio, Ana se gabou, endurecendo a postura. Minha equipe e eu fomos convidados para fazer a cobertura exclusiva deste evento. Juliana sabia que isso não era verdade. Nenhuma empresa de mídia específica havia sido convidada. Todas haviam solicitado cobrir o evento, e apenas 5 haviam sido aceitas, incluindo a de Ana. Não se espante, Ana riu, observando a multidão. Pelo menos você está melhor do que na época do ensino médio. Se você fizer seu trabalho bem, talvez este lugar te renda algumas gorjetas boas. Na verdade, por que você não vai pegar algo para beber para mim? Talvez eu te dê R$1 ou 2, acrescentou ela, de forma zombeteira. Nesse momento, as caixas de som emitiram um toque, e a voz do apresentador encheu o ar. Agora, vamos convidar ao palco a dona e CEO do Café Memórias, Senhora Juliana Wright. A multidão irrompeu em aplausos, ansiosa para ver a entrada de Juliana. A expressão de Ana mudou de choque para compreensão, e depois de volta para o choque. Juliana ficou parada, encontrando o olhar perplexo de Ana com calma e confiança. Eles vão te trazer a bebida em 1 minuto, Ana, disse Juliana, sorrindo. Ana ficou parada, completamente atônita, enquanto Juliana começou a andar em direção ao palco. Ana começou a rir histericamente, tentando recuperar seu orgulho. Juliana, por favor, quando você disse que trabalhava aqui, achei que era como uma das garçonetes. Realmente não queria, mas Juliana já estava passando por ela, concentrada em seu discurso. As palavras de Ana se dissolveram no ar, irrelevantes como o vazio. Juliana subiu ao palco, pronta para abraçar seu momento, deixando Ana para lidar com sua surpresa. Juliana e Henrique estavam em seu carro, dirigindo por uma longa estrada em direção a um cemitério. Fazia 6 meses que eles haviam inaugurado sua segunda filial e 1 semana que haviam se casado oficialmente. Eles estavam planejando uma viagem há muito tempo, e finalmente haviam tomado uma atitude.
Suas malas estavam prontas, as passagens estavam compradas e eles iriam para a Itália no dia seguinte. Mas, antes de partirem, ambos queriam agradecer e se despedir de um amigo maravilhoso. Henrique estacionou o carro em frente ao cemitério e ambos desceram do carro. Ele pegou a mão dela enquanto a olhava com afeto. Você tem certeza de que quer fazer isso? Posso ir lá sozinho. Não, Juliana balançou a cabeça. Quando ele morreu, sua irmã me impediu de ficar com ele. Quero vê-lo uma última vez. Ok. Henrique passou a mão pelo cabelo dela e puxou o braço dela. Vamos. Eles atravessaram o portão e caminharam por várias lápides, até chegarem à de Antônio. Seu nome estava gravado em destaque, em uma fonte bonita. Juliana colocou o buquê de flores na lápide, antes de se inclinar para beijá-la. Lágrimas silenciosas caíram de seus olhos. Obrigada, Sr. Antônio, disse ela suavemente. Por tudo. Você odiava emoções, mas como você não pode fazer nada a respeito agora, vou apenas dizer: eu te amo. Gostaria de poder te abraçar uma última vez, mas vou abraçar sua lápide e espero que você sinta isso lá em cima. Nunca vou mexer no legado que você me deixou e sempre te farei orgulhoso. Te amo, disse ela, abraçando a lápide com força por um longo momento, antes de se afastar. Henrique deu um passo à frente. Antônio, eu cumpri minha promessa, mas ganhei mais do que esperava, disse ele. Você pensou que estava me mandando para ajudar a Juliana, mas indiretamente você mudou a minha vida. Espero que você tenha um palácio onde está, porque você merece. Talvez eu nunca tenha te dito, mas tenho certeza de que você sabia. Eu te amo. Ainda amo. Conseguimos, Juliana. E agradeço a você pela oportunidade. Vamos manter seu nome vivo. Era engraçado como a vida compensava as pessoas que mereciam, em um piscar de olhos. A vida de Juliana havia mudado. Ela estava sentada em seu escritório na filial do Café Memórias no bairro Nobre. Ela estava localizada no topo do prédio, com janelas do chão ao teto que ofereciam vistas deslumbrantes do horizonte da cidade. Enquanto relembrava a vida, ela sorriu. Ainda não havia ido para a faculdade e não achava que iria. Ela estava exatamente onde precisava estar, com um homem bonito que a amava e grávida de um menino que eles planejavam chamar de Antônio. A vida, de fato, havia sido uma montanha-russa de emoções e experiências, de dificuldades que testaram sua força e de perdas que aprofundaram sua alma. Mas, através de tudo isso, havia um fio de ouro que se entrelaçava no tecido de sua jornada: a gentileza. Enquanto os últimos tons do pôr do sol se apagavam, dando lugar ao crepúsculo, Ana sentiu uma resolução pacífica se instalar em seu coração. Com um sorriso suave, ela sussurrou para a brisa fria da noite: a gentileza me trouxe para casa. Agora, deixe-me espalhá-la pelo mundo.